determinado diretor, uma ocasião, para lidar com a torcida e tal, e a gente dava as diretrizes. E depois de um tempo ele foi lá pedindo para sair, que não queria mais, porque achava que ninguém ia matar ele. Criar algum fato, eles criam essas comissões. A meu ver, elas são uma cortina de fumaça. Vou dar um exemplo aqui. Os caras falam, porque o Campelo gastava 20 mil em grade. E antes gastava mais. E engraçado, isso faz parte de uma das investigações. A gente descobriu o negócio, a gente denunciou, fez uma queixa-crime e os caras resolvem investigar. Uma funcionária da KPMG foi, inclusive, ameaçada lá dentro. Uma ameaça velada, mas foi feita uma ameaça. A gente levantou, em resumo, um desvio, na época, de 5 milhões de reais de FGTS. Vascaíno do Cerrado. Fala, família vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado. Tô saindo de uma live agora muito bacana no canal Fala Vascaíno. Se você não conhece, vai lá e se inscreve pra você ver a live na íntegra. É com o ex-presidente Campelo. Fiz algumas perguntas que eu vou trazer para você aqui, né, as respostas que eu achei bastante interessante sobre torcida organizada, ingressos, a pressão, sobre a comissão que está investigando a gestão do Campelo e a comissão que está investigando a gestão do Salgado com a venda para 777, se ele foi chamado para depor, o que ele acha da comissão, se a comissão está fazendo um trabalho sério ou se tem viés político. E também perguntei para ele sobre a rescisão do goleiro Jordi. Na época, o goleiro Jordi foi à justiça para poder sair do Vasco de graça, ter o seu contrato rescindido, né, alegando falta de pagamento de fundo de garantia. Aí ele vai contar uma história que ele nunca contou, tá? Que foi uma investigação dentro do Vasco, que foi parar na Polícia Federal com o desvio de 5 milhões de fundo de garantia, demissão por justa causa, ameaça, intimidação. Então vou deixar aí para você acompanhar um trecho dessa live, se você quiser ver na íntegra, como eu falei, tá lá no Fala Vascaíno. Fica aí, então, com as denúncias sérias do Campelo com relação ao que acontecia ou acontece dentro do Vasco, né? A gente sabe da podridão que é ou que acontece nos bastidores do futebol. Grande abraço, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Aqui falou da entrevista do Ronaldo lá no Charla, né? Sim. Ele falou que aquela situação que ele enfrentou de 20 mil ingressos era para máfia azul, né? Para torcida organizada do Cruzeiro. Se ele, como presidente, enfrentou alguma coisa parecida no Vasco com relação a torcidas organizadas, como é que era essa relação? E você vê que mesmo com ingressos aí, com catracas, né? Com reconhecimento facial, a gente ainda continua vendo denúncias de esquema, desvio de ingresso, enfim, a gente vê os mesmos problemas de quando não tinha catraca. Então, esse é um assunto que eu queria ouvir de você, se você enfrentou alguma coisa relacionada a isso. E uma outra coisa, existem comissões no Conselho Deliberativo que estão fazendo o levantamento da sua gestão e da gestão Salgado. O Salgado... Eita porra, Salgado, três parece que não foram, né, da gestão Salgado, que é o Zeca Bulhões, o presidente do Conselho Deliberativo Cenoura, lá, que é o Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, e o outro, quem era? Eram 3, eu sei que são 3 que não foram depor, que seria importante ouvir a depoimento dessas pessoas. O que você acha dessas comissões que estão investigando? A sua gestão é a gestão do Salgado? Tem viés político? Não, você foi chamado para depor? O que você tem a respeito dessas comissões e sobre as organizadas? Bom, começar falando sobre as organizadas, é óbvio que tem sempre pressão. O clube de futebol tem sempre pressão, de todos os lados. E a torcida, obviamente, que pressiona, né? Sabe, eu lido com isso há muitos anos, então não me surpreende. Então, a questão é você não ceder às pressões. Eu lembro que eu coloquei um determinado diretor, uma ocasião, para lidar com a torcida e tal, e a gente dava as diretrizes. E depois de um tempo ele foi lá pedindo para sair, que não queria mais, porque achava que ninguém ia matar ele. E aí caiu no meu colo, porque ninguém queria, né? Então, eu lembro que numa determinada momento, a gente com uma reunião com um monte de chefe de torcida e tal, e tinha um cara lá, metido a valentão, fortão e tal, e o cara me encarando e tal. Tipo, querendo me intimidar, né? Aí eu falei, olha só, cara, eu não falo mais com você, eu não te recebo mais. Aqui você não entra mais.
Então, assim, se ele faz cara feia, eu também faço. Você não pode ceder às pressões. Elas, obviamente, existem, né? Toda hora eu tinha pedido de ajuda para transporte, para ônibus, para isso, para aquilo. Mas eu sei como é que essas coisas funcionam, né? Eu sei como é que é. Se você dá um ônibus, esse ônibus vira moeda de troca. Você às vezes quer ajudar a torcida, porque quer levar a torcida, por exemplo, para São Paulo, para aqui ou para ali, mas no momento que você fornece a condução, o nego vai vender a porcaria do assento. Entendeu? E como fazendo ou não fazendo ia ser xingado mesmo, eu não cedia a essas pressões, entendeu? Então, isso é uma coisa normal. Quem senta lá na cadeira sabe que vai ter esse tipo de coisa. Em relação a essas comissões, eu entendo que é uma cortina de fumaça, né? Os caras nunca encontraram nada palpável e não podem encontrar, porque a gente sempre fez questão de ser transparente, de auditar. As decisões no Vasco sempre foram decisões colegiadas, embora as pessoas dissessem que não existia, que era assim, que era assado, que tinha que profissionalizar. Isso é a maior idiotice, porque na minha época o Vasco era muito profissionalizado. A gente tinha 2, 3 reuniões por semana com todos os setores. E quem ia lá não era só o vice-presidente, iam os chefes das áreas. Então, a reunião, quem representava o marketing era o funcionário, que era o gerente do marketing. Quem representava o patrimônio era o gerente do patrimônio, que era um arquiteto contratado. Quem representava o setor financeiro era também o executivo lá financeiro, que era contratado. Então, a gente participavam os vice-presidentes, alguns vice-presidentes, mas eram decisões colegiadas. Nenhuma decisão era isolada. Óbvio que, no final, algumas situações, quando existia alguma coisa, eu bati o martelo. Mas as decisões sempre foram assim, com muita transparência. Com muita transparência. E com o acompanhamento da KPMG. Então, todos os projetos que foram realizados na nossa gestão tinha o acompanhamento da KPMG. E aí, os caras, querendo criar algum fato, eles criam essas comissões. A meu ver, elas são uma cortina de fumaça. Então, quando o negócio começa a ficar ruim para eles, vamos investigar aqui, vamos criar aqui um fato novo, e aí desvia a atenção. Eu fui convidado algumas vezes, falei que não ia participar desse circo, mas fui convencido a participar, até porque um dos participantes, que é uma pessoa que eu respeito, me disse que o presidente é uma pessoa aparentemente séria, tranquila e tal, e eu vou lá dar o meu depoimento, falar a verdade. O que vai sair dali a gente não sabe, mas o fato é que não existe qualquer desvio de conduta, nem qualquer indício disso que eles possam usar. Se criar alguma coisa, como eu disse, é uma criação deles, porque não há o que se questionar. Acontece que as pessoas não conhecem o clube, não sabem como as coisas funcionam no clube e veem sujeira em tudo. Entendeu? É isso, basicamente é isso. Eu não vou adiantar aqui o que eu vou dizer lá, mas amanhã depois vocês vão tomar conhecimento. Algumas coisas eu já falei, né? Algumas coisas é algumas coisas são matemáticas, é saber fazer conta. Eu sou português, mas eu sei fazer conta. Vou só citar um exemplo aqui. Os caras falam, porque o Campelo gastava 20 mil em grade. E antes gastava mais. Só que, ao final, a grade nunca era do Vasco. Você pagava sempre aluguel. Era, se não me engano, 7 mil por jogo de grade e ia subir para 8 mil, se não me engano. Então, se você faz 3 jogos em São Januário no mês, 3 vezes 8, 24. Eu fiz um contrato de 20 mil, só que mensal. Por quê? Porque todo jogo era um sufoco. Você queria pagar lá, tinha jogo que dava prejuízo, você não tinha dinheiro para pagar. Você tem que pagar ali na hora, em dinheiro, catraqueiro, segurança, bilheteiro, orientador. É que as pessoas não sabem como é que funciona uma operação. Aí tem que pagar o cara da grade. Você jogando isso para mensal, ele te dá uma flexibilidade. Se você não pagou, o cara não vai deixar de fazer, porque ele tem lá para receber. É assim que funciona. Então, se você fizer a conta, e outra, não é a grade que custa 20 mil, isso é outra maldade, isso é outra sacanagem que os caras divulgam. Você não está pagando 20 mil por aluguel de grade. É aluguel e serviço. São os 6, 8 funcionários que vão lá no dia de jogo, chegam lá cedo, montam as grades, botam no lugar e depois desmontam, guardam. Entendeu? Só que o contrato que eu fiz, no final de, se não me engano, 3 anos, as grades passariam a ser do Vasco. E aí ele pagaria só a operação e não o aluguel. Então, onde é que tem desvantagem para o clube? É uma questão de fazer conta, matemática. 3 vezes 8, 24. Tá certo?
Menos do que 20. Ou, se fosse 7, 3 vezes 7, 21. Mais do que 20. Então, eu fiz um negócio em que o Vasco pagava a mesma coisa ou menos, só que ao final de 3 anos deixaria de pagar. E os caras acharam que isso era lesivo ao Vasco. Que alguém estava se beneficiando com isso. Dá para entender um negócio desse? É maldade ou não é maldade? Mas o campeão, mas o grande. Vamos botar assim. Dá mais detalhes. O Jordi foi à justiça para poder sair do Vasco, né? Lembra que alegando que não recebeu fundo de garantia, e você me falou em off que não, eu te chamei para fazer acordo, ele que não quis assinar. Não foi algo assim, só a saída do Jordi que ficou mal explicada na época. Cara, eu não me lembro mais. Porra, muita coisa, né? Não lembro exatamente o que foi. Mas aí ele entrou na justiça alegando falta de fundo de garantia, falta de atraso de salário, e você falou que tinha chamado ele para conversar, para assinar um acordo, sim. E ele... porque ele já tinha interesse. Porque o cara veio a possibilidade de ganho, né? Então, eu de fato chamei, mas eu não me lembro exatamente quais eram as pendências. O contexto era saindo de uma pandemia. Um negócio que, assim, que a gente não podia falar na época, e agora a gente pode, de certa forma, trazer aqui. E engraçado, isso faz parte de uma das investigações. A gente descobriu o negócio, a gente denunciou, fez uma queixa-crime e os caras resolvem investigar. A gente suspeitava de algumas coisas erradas lá no clube, no departamento pessoal, e na ocasião a gente queria fazer alguns levantamentos lá e enfrentava uma resistência grande. Isso chamou a atenção da gente. Inclusive, uma funcionária da KPMG foi, inclusive, ameaçada lá dentro. Uma ameaça velada, mas foi feita uma ameaça. Quando ela pedia lá informações sobre... A gente queria fazer um plano de cargos e salários, então começou a pedir informação sobre os funcionários, saber onde é que eles estavam lotados, aqui, ali. Tinha os funcionários que você não sabia onde estavam. Bom, e aí a gente achou estranho alguns dados, mas o pessoal não conseguia ter acesso às informações. Eu fui, afastei quem chefiava lá, dei férias e botei uma empresa lá dentro, dessas grandes, que agora não me recordo o nome, não foi BDO, não, uma outra, esqueci o nome. E começou... Hein? Uma empresa de auditoria. E sim, e começou a esmiuçar tudo lá. No final de 30 dias, que era o período de férias, eles ainda não tinham concluído. E aí, digo, como é que vai fazer? O cara vai voltar? Eu falei, manda ficar em casa. Eu digo, não. Falei, cara, manda, não. Peraí, espera, eu estou mandando ficar em casa. Não precisa vir trabalhar, fica em casa. Que era para não interferir na investigação. Bom, a gente levantou, em resumo, um desvio, na época, de 5 milhões de reais de FGTS. Esse era um dinheiro carimbado da Lotomania, sei lá, que entrava na caixa, que a Lotomania transferia para o Vasco, que era um dinheiro carimbado, que era para Time Mania, que era para ser, isso mesmo, Time Mania, que era para ser usado em pagamento de FGTS. Os caras montavam um documento de FGTS, tipo assim, 1% era dividido pelos funcionários e o restante era para 3 ou 4 pessoas que estavam ali. Que quando a gente foi levantar, apesar de nunca terem sido demitidas do Vasco, constava no sindicato 5 ou 6 demissões para levantamento de fundo de garantia. Então a gente pegou esse dossiê e demos entrada na Polícia Federal. Isso acho que explica, em grande parte, por que vira e mexe o clube tomava ferro com o FGTS. Ia ver lá, não tinha sido pago, devia a esse jogador, devia aquele. O jogador ia embora pedindo rescisão contratual por falta de pagamento de FGTS. Então acho que isso explica um pouco dessa situação. E aí o engraçado é que agora os caras estão investigando, chamam a gente para investigar isso. Ora, eu descobri, eu denunciei, e eu trouxe de volta R$1 milhão na ocasião. Porque o cara tinha lá na conta dele R$1 milhão, fez uma petição ao Ministério do Trabalho para tirar um acordo, para tirar a demissão por justa causa e devolvendo o dinheiro. O Vasco vendendo almoço para comprar o jantar, eu não vou aceitar R$1 milhão de volta? E estão questionando isso. O que eu devia fazer? Deixar o dinheiro para eles? Isso é uma das coisas que se questiona. Mas essa denúncia que você fez, ela foi adiante, foi investigado? E o que aconteceu com esse funcionário? Não, ele foi demitido por justa causa. Depois, lá na Justiça do Trabalho, acabou sendo feito para tirar o justa causa, trazer o dinheiro para dentro do Vasco e o processo... como é que se diz? O inquérito, ele continuaria. O inquérito é poder público, não é a gente que faz. Né? Se o MP resolver denunciar, denuncia, mas não cabe a gente. Não cabe ao clube seguir ou não com o processo.